E vamos ver esse vídeo aqui da Mídia Ninja também, da Fernanda Melchiona, que expõe a hipocrisia da Marcha das Trevas e o ataque dos bolsonaristas às causas LGBTQIAP+. Vamos ver juntos. A expressão seria a Marcha das Trevas, né? Porque o que a gente viu foi o chorume do bolsonarismo fundamentalista tentando retroceder numa conquista já consagrada, né, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E eles são muito perversos, porque eles pegam vários projetos de lei, a maioria que versa sobre a possibilidade da união civil estável, do casamento igualitário, né, porque eram projetos anteriores à sedição do Supremo Tribunal Federal, do Clodovil, do Jean Willis, da Érica Cucai, da Laura Carneiro. A maioria eram projetos para instituir o casamento civil igualitário no Brasil, que perderam o objeto porque em 2011, a partir de todo o fortalecimento da comunidade LGBTQIA+, das paradas, enfim, o Supremo reconheceu, enfim, né? E desde 2013 o CNJ também tem várias deliberações, se estima que tem mais de 100 mil casais formalizados, né? Porque nós estamos falando em união civil estável, né? E eles pegam esses projetos e fazem um retrocesso brutal, falando o contrário que está nos projetos, com um relatório que não só veda, como proíbe na prática, né? Tentando invisibilizar e dificultar o acesso ao direito civil dessas famílias. E claro, os protagonistas desse ataque são as trevas, e a gente viu, como tu bem disse, né, uma reunião que foi uma bizarrice de misoginia, de machismo, de LGBTfobia, de argumentos escabrosos, e nós conseguimos, no final, pedir vistas, porque era o direito regimental que a gente tinha, mas eles têm, nessa comissão, ainda uma maioria, né, o que, enfim, tem que fortalecer a nossa luta na próxima semana para tentar barrar esse retrocesso. Primeiro, assim, né, Gê, eu acho que é um projeto inconstitucional. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal fez uma leitura. Ela deu essa entrevista para Mídia Ninja, tá, gente? Eles têm esse formato aí de vídeo que é bastante interessante, que é só a pessoa respondendo, ela meio que tá num bate-papo ali, acho que por Skype, né? Tem o registro, e aí ela vai respondendo as perguntas aí, e é só que o vídeo mostra só as respostas. Leitura da Constituição, uma interpretação da Constituição, né? Quando garantiu a união, né, civil estável, quando garantiu esse direito, ele fez a interpretação, eles fizeram, o Supremo, por unanimidade, uma leitura da aplicação da Constituição Federal. Então, assim, primeiro, um projeto de lei não pode alterar isso, tá? Segundo, eu acho que nenhuma PEC poderia alterar, porque tem cláusulas pétreas da Constituição que só uma nova Constituinte pode discutir, né? Então, aqui seria um retrocesso social, seria ferir a dignidade humana, né? E a liberdade, enfim. Agora, mesmo isso, eu acho que o projeto não para em pé. Mas eles querem fazer uma narrativa, né? Uma narrativa, como essa extrema-direita sempre faz, no sentido de construir uma reação conservadora às vitórias em defesa das liberdades democráticas no último período. E essa narrativa, além de tudo, né, de seguir sendo um combustível para os LGBTfóbicos, para a reação conservadora, etc., ela produz violência, né? Porque o Brasil é o país que mais mata a comunidade trans, travestis e transexuais pela sua identidade de gênero no mundo, né? Então, as violências produzidas no campo da política, no campo dos discursos, produzem violências reais, no sentido de físicas, né? Físicas. 80% desses assassinatos são assassinatos com requintes de crueldade, assim, né? Tu te lembra do caso da trans que teve um coração arrancado? São coisas assim de barbárie, né? E óbvio que num país que a cada 32 horas um LGBT é atacado pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, eu acho que a gente precisa tentar combater na raiz esse problema, né? Então, assim, na comissão eles têm uma maioria, a gente pediu vistas, mas quanto mais pressão tenha da sociedade, quanto mais mobilização tenha de fora para dentro da Câmara dos Deputados, quanto mais visibilidade, mais mobilização na semana que vem, né, mais difícil fica para eles aprovarem. Tu te lembra que no final do ano passado eles tentaram
aprovar o Estatuto do Nascituro, logo depois da eleição. Eles já tinham perdido a eleição, né, em que o maior expoente desse machismo, dessa misoginia, desse ataque às mulheres, tinha perdido a eleição muito pela luta das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, eles tentaram numa comissão aprovar. Nós conseguimos obstruir até o final do ano e não foi aprovado. Então, claro que tem essa luta, e por isso nós estamos para lá para obstruir, né, para tentar inviabilizar essa votação. Isso é resistência. E alertar também, porque se tu trata com naturalidade o estapafúrdio, né, a LGBTfobia tramitar assim na Câmara dos Deputados com a maior naturalidade, tu vai retroalimentando e permitindo que essas violências, né, se reproduzam nos espaços de poder e fora deles, evidentemente. Então, a gente está fazendo essa obstrução. A semana que vem nós vamos protocolar de novo o pedido de audiência pública para ver se o projeto não vai à votação até a audiência pública e, a partir disso, ir construindo uma mobilização na sociedade. O projeto é determinativo nas comissões, ele não vai a plenário. Ele passa por essa comissão, depois, se ele é aprovado, ele vai na Comissão de Direitos Humanos e depois termina na CCJ, é a última comissão que ele passa, né? Então, tem mais 2 comissões para passar na Câmara dos Deputados. Claro que a gente pode fazer requerimentos para ir para outras comissões, para ir para o plenário, manobras, né, de tramitação no sentido de ir ampliando, como a gente fez no caso do Estatuto do Nascituro, mas o que é importante, por um lado, primeiro mostrar esse absurdo que está acontecendo, né? Combater os discursos de ódio e de LGBTfobia, né? Ontem alguém me disse assim, teria que representar porque esse discurso é muito LGBTfóbico, e é verdade. O problema é que na Câmara dos Deputados o Conselho de Ética absolveu um discurso absolutamente transfóbico do Nicolas Ferreira, né? Lá nós não temos ilusão. Então, o que tem que organizar é, claro, a denúncia pública e ver que mecanismos, que lugares que a gente pode denunciar do próprio Judiciário, PGR, Ministério Público Federal. Eu vi o caso da Luciana Genro, lá em Porto Alegre, que denunciou uma mulher na Rádio Guaíba, falando uma coisa absolutamente LGBTfóbica, e estão dando continuidade a essa investigação. O Ministério Público deu continuidade, né? O que é muito importante, porque uma das formas também de combater a LGBTfobia é ter responsabilização e punição para os crimes LGBTfóbicos de fato, para não dar um salvo-conduto e não ter impunidade, né, para os criminosos que seguem reproduzindo um discurso de ódio e de violência. Eu acho que eles são uma expressão da reação conservadora, sabe, Jean? A expressão da reação conservadora no Brasil, que chegou no momento ápice, talvez, com a eleição do Bolsonaro, né? Não como conjunto de pessoas que votou, porque aí tem gente da classe que comprou gato por lebre, fez a experiência da pior maneira possível, que foi o negacionismo, uma forma criminosa, como ele lidou com o povo na pior crise da nossa história, que foi a Covid-19. Mas, então, eu sempre dizia, né? Não é que todos que votaram no Bolsonaro são já LGBTfóbicos, machistas, racistas, etc. Mas todos LGBTfóbicos, todos os machistas, todos os racistas, todos os defensores da ditadura civil-militar estão organizados num projeto político, né? Que esse projeto político chegou ao poder, ficou 4 anos, não conseguiram avançar nos ataques, né? Embora tenham acabado com muitas políticas públicas, embora tenha aumentado a violência contra o conjunto de minorias, né? Que são minorias em direito e muitas vezes maiorias sociais, como é o caso dos negros e negras, das mulheres, né? Mas aumentou enormemente a violência, feminicídios, violência contra os indígenas, violência contra a comunidade LGBTQIA+. Então, eles foram massacrando, né, as políticas públicas e dando... Fala, Mago Vermelho, seja bem-vindo, querido. Verbal mesmo, né, para a violência, né? Quando um presidente, quando os ministros, etc., reforçam e fazem falas contra as minorias, evidentemente que alimenta essa violência que existe nas ruas, né? Bom, eles perderam a eleição, mas eles seguem como um fenômeno político, o bolsonarismo, por um lado, e essa reação conservadora, a reação conservadora a todas as liberdades democráticas conquistadas. E esse caso do casamento civil, né, da união estável, né, dos casais LGBTQIA+, desde 2011, graças ao fortalecimento do movimento. Eu não tenho dúvida que o Supremo fez essa decisão a partir de muita luta do movimento. E os fundamentalistas que não deixavam avançar na Câmara dos Deputados, que aí ficaram pensando como retroagir, como reverter esse direito, essa conquista, por um lado, e, por outro, uma organização, boa tarde, uma vocalização, Daniel, né, dessa extrema-direita reacionária política. Então, eu não acho tão
como é que tu me perguntaste se eles querem só agradar a base deles? Eu acho que não é só um problema de agradar, é tentar organizar esta base para retroagir, Salve, Rony! retroceder, né, nos direitos conquistados ao longo do tempo. Eu vi esses tempos, eu uso sempre esse exemplo, né, uma entrevista daquele cara, o Gustavo Gaia, e ele falou uma frase absolutamente racista, né, que foi bastante bombardeada por mim, inclusive, e tem uma parte da entrevista que passou batido, e ele fala assim: o feminismo é a pior coisa que aconteceu na sociedade, porque incutiu nas mulheres a ideia de que a carreira é melhor que a família, é mais importante que a família. Olha a gravidade do que ele está falando. E assim como eles pensam sobre o feminismo, eles pensam também sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, porque eles não defendem a família. Eles atacam a esquerda, os comunistas, porque são contra a família, mas eles é que não defendem a família, porque nós defendemos todas as famílias. Eles defendem uma concepção que é absolutamente excludente das mais variadas famílias que existem no Brasil, porque família, obviamente, é onde tem afeto, é onde tem carinho, é onde tem amor, e que possa se expressar assim para os direitos civis, né? É uma coisa básica ter direitos civis para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que, primeiro, eles deram um baita de um tiro no pé, né? Assim como fizeram na CPI do MST para tentar criminalizar os movimentos sociais e foram desmoralizados, né? Desmoralizados, enfim, pela luta que foi feita na CPI, desmoralizados por quem acompanhou fora, depois a denúncia contra o Salles, né? Desmoralizados pela garra, o enfrentamento das nossas companheiras, como a Samia Bonfim e a Talíria Petroni lá, eu muitas vezes tive também, mas desmoralizados pela opinião pública que foi, né, sendo acompanhada. Da mesma forma, eles tentaram nos criminalizar porque no dia da votação do PL, que também é inconstitucional, estapafúrdio, né, do marco temporal, um ataque sem precedentes aos povos indígenas desde 1988, que seria, né, um retrocesso gigante, tanto em terras já demarcadas com a possibilidade de novas demarcações, e o Lira botou do nada, né? Ele chegou, botou na pauta, requerimento de urgência, nós fizemos o enfrentamento e denunciamos, né, o caráter de genocídio indígena daquele projeto, portanto, né, as palavras de ordem, etc., lutamos ali, e muitas deputadas e também deputados fizeram parte desse protesto. Eles pincelaram só as mulheres, né, Jean, porque eles não escondem o machismo, né, eles não escondem a misoginia que eles têm contra nós, então eles fizeram uma representação contra 6 mulheres, que andou a toque de caixa, o próprio Arthur Lira despachou muito mais rápido do que tantos outros, e até hoje ele não despachou os pedidos de cassação daqueles que fizeram apologia ao ato golpista do 8 de janeiro, né, mas para ver a seletividade do processo na Câmara dos Deputados. Só que a repercussão foi muito negativa. 70% dos comentários sobre esse processo contra nós é de solidariedade sobre várias pesquisas que foram feitas. A gente recebeu solidariedade das mais variadas personalidades, militantes, sindicatos, movimentos sociais, né? O nosso abaixo-assinado coletou milhares de assinaturas em dias, a gente fez atos nos estados junto com a MST, com as mulheres criminalizadas, eu, Célia, Talíria, Sâmia, Juliana Cardoso e Érica Cocai. Então, eu acho que por isso foi arquivado o processo contra elas. As duas, né, já tramitou o da Juliana e o da Talíria. A Talíria tem 2, esse foi o primeiro da Talíria, né? E agora a gente tem, na próxima semana, possivelmente, o meu, da Sâmia, o da Célia e o da Érica Cocai, né? Então, nós vamos primeiro usar o exemplo, porque seria um absurdo, né? Não aceitar, criminalizar as outras, digamos assim. É claro que eles também fizeram tudo isso para nos deixar com uma faca no pescoço, né? No sentido de tentar nos intimidar, né? Para que a gente não fosse tão combativa como a gente foi lá na Comissão de Previdência, como se isso fosse nos calar, né? Como se a gente fosse se intimidar por uma tentativa bolsonarista de nos silenciar na Câmara dos Deputados. Né? Então, isso eles fizeram, mas não nos intimidaram, e nós fizemos o enfrentamento igual em várias outras matérias. É difícil que tenha um entendimento diferente, mas a luta tem que seguir. A gente está comemorando, né, o arquivamento dos processos contra as nossas companheiras e seguimos a campanha pelas outras 4 até que todos os processos sejam arquivados, até porque, sabe, Jean, eles queriam nos ameaçar, é evidente, nos intimidar, mas é também um símbolo para o Brasil inteiro.
né, para perseguições a vereadoras de esquerdas, deputadas estaduais, lideranças de movimentos sociais populares. A gente estava falando agora desse projeto absurdo LGBTfóbico, escandaloso, que tenta invisibilizar as famílias LGBTs no país e que desrespeita. Bom, são 100 mil, se estima, desde a instituição do casamento, né, da união civil estável, mas a gente sabe que são mais casais que querem ter esse direito, né, que são milhares, milhões, e essas famílias existem, precisam ser reconhecidas e precisam ter os seus direitos, né? Aliás, avançar em direitos, não retroceder. Mas a gente estava falando sobre isso justamente 2 semanas depois de que várias deputadas, vereadoras, parlamentares lésbicas foram ameaçadas de estupro corretivo na Semana da Visibilidade Lésbica. Né? Uma companheira que, inclusive, está aqui em Brasília me visitando, minha companheira Vivi Reis, que foi deputada federal, né? Que, enfim, também fez várias lutas lá atrás, já tinha sido atacada na Comissão da Mulher em uma questão escandalosa, né? Lá atrás, um ataque desses fundamentalistas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, porque esse projeto retroalimenta esses ataques. Embora ele não pare em pé, ele retroalimenta esses ataques fora da política com mais violência e dentro da política com muita violência, né, verbal, e às vezes estimulando essa violência de ameaças gravíssimas como as nossas companheiras estão sofrendo. Segundo, embora ele não pare em pé juridicamente, nós não vamos deixar eles terem um troféu para ficar retroalimentando uma base fundamentalista e fazendo política que estimula o ódio e a violência embaixo e tenta retroagir em direitos civis, né? Eu não acho que ele pare em pé, acho que depois se judicializa, mas assim, nós não podemos dar sorte do azar. Nós conseguimos agora ter liberdades democráticas para lutar. A eleição do Lula foi muito importante. Nós, do MES, definimos como a eleição mais importante desde a redemocratização. Porque outro governo Bolsonaro, aí sim, né, seria um retrocesso muito grande e a gente que resistiu 4 anos poderia perder liberdades democráticas de auto-organização, de mobilização sindical, da comunidade LGBT, mulheres, negros e negras. Mas a gente elegeu o Lula para ter liberdades democráticas para lutar, porque é preciso seguir a luta. É preciso seguir a luta por direitos, é preciso seguir a luta contra a LGBTfobia, é preciso seguir a luta para que seja aplicada a última decisão, que também equiparou o caso de injúria contra a comunidade LGBTQIA+, é preciso seguir a luta para garantir não só o reconhecimento das famílias, mas facilitar, como um dos projetos previa, que eles jogam na lata do lixo, ajudar a acelerar o processo de poder formalizar esse vínculo afetivo, né, para fins de direitos civis mesmo, além da possibilidade de poder formalizar o vínculo, que é uma escolha, né, de cada um e de cada uma, que tem que ter o direito a essa escolha. E o que eles querem, de novo, com esse discurso retroagir em direitos e alimentar espantalhos, fake news e LGBTfobia, né? Espantalhos, fake news, LGBTfobia e violência contra a comunidade. Então, eu acho que agora, né, esse retrocesso que eles estão tentando fazer na Comissão de Previdência, a gente tem que mobilizar contra ele, sabe, Jean? A gente tem que mobilizar contra ele para não naturalizar o absurdo, para não deixar passar de batido, para não permitir que se aceite, né? Enfim, violências tão grandes contra a comunidade LGBTQIA+, assim, porque as coisas que a gente ouviu, não sei se vocês vão botar na edição, assim, é um show de horrores, bom, de todas as, como tu falou, né, LGBTfobia, né, as coisas que falaram, os beijinhos que mandaram, ataques parlamentares que fizeram, enfim, um negócio que é as trevas, né, a marcha das trevas. Lá atrás, quando começou esse fenômeno do Bolsonaro, que esse bolsonarismo, essa extrema-direita, é a conjunção de muitas reações conservadoras. Eles são anteriores à Revolução Francesa, porque eles querem que a religião deles mande no Estado, não reconhecendo que o Estado é laico, tem que reconhecer todas as religiões e, ao mesmo tempo, não tem nenhuma. Eles querem a religião deles mandando sobre os corpos de todo mundo. Então, é pré-Revolução Francesa.